Bom, boa tarde a todos. É um prazer estarmos com todos aqui em mais uma sessão Humanidade na Saúde, sessão número 119 do projeto criado por Ricardo Cruz. Gostaria agora de cumprimentar aos que se juntaram a nós através da plataforma do Instagram. Hoje nós temos um tema bastante polêmico, falando sobre suicídio e saúde, um tema difícil, por isso que o subtítulo é Precisamos Falar sobre Isso, que há uma tendência muito grande de não falarmos, fugirmos, escondermos de um tema tão doloroso. Como a gente viu, né, a própria música do Shawn Mendes, ele fala que precisa de ajuda, e muitos precisam de ajuda. Nós já levantamos esse tema aqui algumas vezes, inclusive quando falamos de segunda vítima, de intercorrências no processo de saúde, que muitas delas não suportam o peso da pressão, do erro, mas o tema precisava ser mais aprofundado. Então, hoje nós estamos trazendo dois profissionais para falar sobre isso. E eu queria chamar a primeira, que vai estar conosco online, doutora Karina Okajima Fukumitsu, é uma psicóloga, psicopedagoga, e que é uma estudiosa e terapeuta de suicídio. Ela vai se juntar a nós e mostrar de que maneira podemos abordar, ajudar, entender e falar um pouco mais sobre esse tema tão difícil. Doutora Karina, por favor. Boa tarde a todas as pessoas que estão conosco neste momento extremamente importante. Eu quero agradecer em especial à equipe que me deu as boas-vindas desde o início da nossa conversa, da possibilidade de eu estar aqui com vocês. É realmente uma honra falar, né, no lugar de suicidologista, uma pessoa que estuda os processos autodestrutivos e principalmente estuda a prevenção do suicídio e a pós-venção, que trabalha especificamente também com o luto por suicídio. E é isso, eu preciso também falar a minha grande gratidão para Márcia, para Suzana Lira, que puderam, inclusive, trazer o documentário para os que ficam aqui para o Brasil, para a gente falar sobre esse assunto tão difícil e tão árduo, que principalmente é quando a gente pensa em desistir. E como o Ricardo acabou de mencionar também a música do Shawn Mendes, ele fala uma coisa muito importante quando a gente fala sobre suicídio. As pessoas, elas às vezes encontram uma maneira de desistir porque elas estão sobrecarregadas. Às vezes elas imaginam que seria a solução para todo o fardo, né, inclusive que a gente vive. Todos nós já vivemos esta situação, né, em que a gente pede, às vezes, um tempo. Muitas vezes a gente pede para os nossos problemas e para as nossas adversidades muita serenidade, muita calma e muita alma, para que a gente possa, inclusive, continuar na nossa vida, na nossa luta, na nossa missão existencial. Mas muitas vezes a gente é impactado por cansaços. Eu costumo falar que o processo autodestrutivo, inclusive o suicídio, é um ato de comunicação de dores sentidas e não consentidas. Além disso, a gente precisa entender uma frase que a própria música nos traz. Fala o seguinte: eu não está no meu sangue, preciso de alguém agora. E muitas vezes, quando a gente entende que o suicídio não corre nas nossas veias, o suicídio é uma resposta definitiva para um problema temporário. Esta afirmação é do teórico que eu mais estudo, Edwin Schneidman, que ele é o pai da suicidologia moderna, e ele traz que o suicídio é uma expressão e um resultado de um intenso sofrimento existencial. Sendo assim, a gente talvez precise compreender que, como não corre nas veias, a gente talvez não tenha nascido querendo se matar. Então, eu costumo falar que muitas vezes todo aquele que nasce, e esse é o contrário da morte ao nascimento, todo aquele que nasce, ele recebe uma senha, né? E que a gente não sabe o nosso número ou quando a gente vai partir.
Aí você pode estar me perguntando, então, Karina, o que que acontece? Que algumas pessoas desistem, algumas pessoas, né, deixam de viver esse fardo e ficam cansados, pedem ajuda, né, se comunicam na sua desesperança, que são as pessoas que tentaram o suicídio ou que se mataram. Essas pessoas furaram a fila. E muitas vezes, o que que fez com que elas furassem a fila? Exatamente o que o Schneidman traz, como suicide as a psychic. Quando eu falo isso, e eu traduzi, né, para cá, para o Brasil, como o sofrimento existencial. Nós sofremos, obviamente, como psicóloga, eu posso trazer que sofremos emocionalmente, mas fisicamente e espiritualmente também. Isso quer dizer que o suicídio, ele realmente traz uma marca de um sofrimento intenso, do qual a pessoa nunca pode ser confundida com o ato, com a maneira como ela morreu. E essa é a primeira solicitação que eu faço para você. Quando a gente fala de luto por suicídio de pós-venção, a gente precisa ter algumas considerações que eu trago aqui. A primeira delas é que a gente nunca pode confundir o ato suicida com a pessoa e com a história dela. Uma pessoa, ela é sempre maior, né, do que a maneira como ela morreu. Isso porque eu tenho trabalhado, né, meu objeto de pesquisa, inclusive, tem sido luto por suicídio. E eu trabalho diretamente na Associação Se Tem Vida Tem Jeito com os meus enlutados por suicídio. Digo meus não por posse, mas por muito amor e muito carinho e por missão existencial, para que a gente possa oferecer um respeito e uma consideração para que a gente realmente possa falar, né, sobre as pessoas que ficam, sobre este luto tão impactante e tão devastador que é um luto por suicídio. Você pode estar me perguntando, mas Karina, o luto por suicídio tem as suas especificidades? E eu posso te responder. Hoje eu posso te responder. Eu precisei chegar até o pós-doutorado, anos a fio, estudando, para te falar que o luto por suicídio tem as suas especificidades, dentre elas a culpa, a vergonha, a sensação de que a gente está trabalhando com um luto que ele é ingrato porque a dor é dilacerante e a impotência, e principalmente quem trabalha com suicídio precisa aprender a lidar com três áreas: a impotência, o não saber e a falta absurda de sentido para este ato que aconteceu com alguém que a gente ama, com alguém que a gente acompanhou, com alguém que certamente gostaríamos de estar compartilhando a nossa vida, a nossa luta e todas as situações que também são difíceis. Então, quando eu trago que aquele que se matou furou a fila, ele precisa e merece respeito, porque a gente realmente não pode confundir, e esse é um pedido que eu trago para vocês. Realmente, a gente não pode confundir o ato com a história da pessoa. Nós somos maiores do que aquilo que a gente faz durante a nossa vida. A nossa história precisa permanecer. E é assim que eu tenho trabalhado, né, na travessia do luto por suicídio e com as ações da pós-venção. Fiz o primeiro programa de pós-venção aqui no Brasil e considero que muitas vezes o não falar, e por isso a importância deste momento, desta sessão, né, para que a gente realmente possa discutir a respeito daquilo que normalmente é ocultado, camuflado, pela sensação de que a gente não pode falar. Então é incorreto a gente falar que a gente não pode falar. A gente pode sim, mas tudo depende da maneira. Se o nosso falar trouxer uma exploração do sofrimento, uma exposição maior daquele que está em carne viva, isso não é possível e isso não é legal. Agora, se a gente fala de um jeito muito respeitoso,
se a gente trata o suicídio como uma morte violenta, de certa maneira é uma violência, né, que todo ser humano, inclusive aquele que fica, sente, né, se sentiu abandonado, se sentiu violentado por não ter sido chamado nesta situação e nessa parte desta vida, né, desta pessoa, que é a própria morte dessa pessoa que ela ama. Então, muitas vezes, este respeito é necessário. Até porque eu me tornei suicidologista, então tem sido um caminho de 43 anos, porque eu tive a decisão de me tornar suicidologista com os 10 anos de idade. 10 anos de idade, que fez com que eu ouvisse, né, dois profissionais, um enfermeiro e um médico, que nós a levávamos sempre, né, levávamos a minha mãe, que tentava várias vezes o suicídio, para os hospitais, e os dois profissionais falaram a seguinte frase: Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito diferente ou mais eficaz para fazer com que a gente não perca mais tempo com a senhora. Esse foi um momento que eu decidi me tornar suicidologista, galguei a vida acadêmica para que eu pudesse estar com vocês trazendo este assunto de forma respeitosa, de forma, né, que eu possa fazer algumas provocações, inclusive para que a gente não deixe esse assunto calado, porque eu acredito que quanto mais a gente omite e quanto mais é o silenciamento, quanto maior é o silenciamento, maior é o sofrimento existencial. Nesse momento, então, eu peço para que a gente entenda, principalmente aqueles que ficam, né, que a verdade foi embora com aquela pessoa que se matou. A gente precisa considerar 3 características apontadas pela Organização Mundial da Saúde do comportamento suicida. A primeira característica é a ambivalência. A ambivalência fala para a gente, nos ensina que a pessoa não quer se matar, mas ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. Então, a música inicial traz uma ilustração de quanto, né, o Shawn Mendes fala: me ajude, não corre no sangue, não está no meu sangue, mas esse desespero que para Viktor Frankl significa sofrimento sem sentido, tem este escoamento, tem esta saída, porque a pessoa imagina que o problema dela vai ser para sempre. Então, a gente precisa trabalhar com a efemeridade das situações, acreditando que tudo passa, inclusive o nosso sofrimento. Uma outra característica importante para a gente trazer é o pensamento enrijecido. Tudo ou nada, sempre ou nunca, e vida ou morte. Isso quer dizer que, em alguns momentos, a gente vê pessoas totalmente enrijecidas, inflexíveis, inclusive, para aceitar ajuda e realmente para se ajudarem. Eu costumo falar para as pessoas com quem eu trabalho e que têm ideações suicidas: me ajuda a te ajudar. Peça ajuda, mas não considere que essa ajuda vai chegar de uma única fonte. Se abra, se reinventa, né? Porque muitas vezes, quando você quer desistir, você está querendo, né, dizer que você está cansado deste sofrimento. Então, vamos juntos ou juntas nessa trajetória para que você possa suportar um pouquinho mais né, essa situação que você imagina que nunca vai se finalizar. Lembra que a imaginação ela é a metade da doença. Isso quer dizer que muitas vezes a gente vai precisar cuidar dos nossos aspectos mentais, da nossa imaginação, que traz antecipações catastróficas e que nos enrijece nas possibilidades da gente fazer diferente. Existe uma frase que eu gosto bastante, que eu trabalho, inclusive, com a prevenção, né, dos processos autodestrutivos, que é: insanidade é quando a gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, a gente, na prevenção e na pós-venção,
A gente vai precisar vislumbrar e ampliar as nossas possibilidades existenciais, inclusive para lidar com o nosso sofrimento. E aí eu te pergunto, será que você quer um resultado diferente, mas fazendo sempre do mesmo jeito? Então, esta é uma provocação que diz respeito a essa característica que é do pensamento enrijecido. Para você não desistir, o quanto que você está tentando de formas diferentes, alternativas, se congregar ou se juntar com pessoas nutritivas e não mais tóxicas que te ferem. Quantas vezes você tem falado sim, se na tua vida você gostaria de falar nãos, e aí o não escoa para você e contra você em termos de processos autodestrutivos. Os processos autodestrutivos são exatamente esses processos que você desloca aquela agressividade que você poderia colocar lá fora contra si mesmo. E a última característica, e não menos importante, né, é uma característica que a gente chama de acting out, ou seja, impulsividade. Todas as vezes que a gente se encontra em desespero, e eu trouxe para vocês que desespero para Viktor Frankl significa sofrimento sem sentido, a gente reage por instinto de sobrevivência. Isso quer dizer que por instinto de sobrevivência você responde a uma situação que te dói, e muitas vezes a gente precisa se trabalhar no sentido da gente se dar tempo, inclusive para oxigenar o nosso cérebro, para que a imaginação não fale mais alto de que nada vai ser possível, de que eu não tenho uma outra saída além da morte. Então, essa impulsividade nos dias atuais precisa ser trabalhada e equilibrada com um processo de plena atenção para que você possa se resgatar existencialmente. Eu costumo falar que muitas pessoas que trazem o sofrimento estão em processo de morrência. Este é um termo que eu cunhei de pessoas que definham existencialmente com uma complexidade de processos autodestrutivos cujo ápice é o suicídio. Então, meus queridos, eu quero convidá-los realmente para que a gente possa pensar no suicídio como um ápice de um sofrimento existencial que muitas vezes é um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida, e para que isso realmente seja amparado, respeitado e cuidado, para que realmente a gente possa trazer uma abordagem com a pessoa que fala para a gente que quer se matar, ou uma pessoa que vive o luto por suicídio, né? O que você é e quem você é além da sua dor. Você é transcendência e você tem condições de ir além daquilo que você conhece em termos de sofrimento humano, porque só você sabe, Alá Caetano Veloso, a dor e a delícia de ser quem você é. Isso quer dizer que muitas vezes a gente precisa encontrar e dar uma chance para que a gente possa tentar novamente e continuar. Bom, passo a palavra agora para o Ricardo, para ele apresentar e trazer a minha amada Márcia. Acho que vai dar margem a muita conversa, muito diálogo, muito debate aqui. E, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra agora para Márcia de Sitzer. Márcia é uma jornalista que produziu um documentário que a gente vai ter a oportunidade de ver um trecho aqui, junto com a Suzana Lira, que se chama Para os que Ficam, porque a gente fala de suicídio quase que como acontece com a segunda vítima aqui nos procedimentos médicos, né, de saúde que tem problemas, o suicida deixa um outro grupo de pessoas vitimadas, os que ficam. Então, vamos lá. Obrigado pela sua presença. Oi, gente, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Karina, querida, um beijo enorme para você. Muito bom estar aqui com você. Denise, muito obrigada pelo convite. Bem, acho que pelo documentário vocês já devem ter uma noção. Eu sou jornalista, meu nome é Márcia de Zitzer,
E quando eu era bem pequena, eu tinha 11 anos, o meu pai se matou. É, até eu falo no documentário porque minha mãe queria separação, mas depois eu fui entendendo que, como a Karina diz, o suicídio é multifatorial, né? É muito raso a gente falar, ah, ele se matou porque não queria se separar, não. Ele tinha todo um histórico, né? Que mais tarde eu fui saber, os médicos vão poder, sabem, né? Na época era PMD, hoje é bipolar, né? E eu, com 11 anos, já falava, né? PMD, psicótico maníaco depressivo, não é? Então, assim, não era porque ela queria separação, era porque ele tinha todo esse histórico. Enfim, foi muito rápido, foi muito traumático, mas o pior ainda estava por vir, porque a partir daí a minha mãe, que era uma mulher, e até a Karina fala que a gente não deve limitar a pessoa ao que ela fez, né, ao último ato, né? A minha mãe era uma mulher incrível, ela era química, hoje ela teria 90 anos. Então você imagina, carioca, formada na era a Universidade do Brasil, né? Poucas mulheres faziam química, eu imagino, naquela época. E depois ela foi trabalhar com moda e me influenciou muito, porque eu também fui trabalhar com moda. Era uma pessoa muito bacana, liberal, com uma cabeça progressista. Bem, ela não aguentou a culpa. Foi num processo de culpa e de. Enfim, ficou muito, né, destruída. E procurou, a gente procurou todos os tratamentos da época possíveis, né? Então, ela pediu ajuda, ela recebeu ajuda. Eu tenho nomes de vários profissionais de saúde também muito vivos na minha mente, porque eles participaram da minha adolescência. Só que nesse decorrer aconteceu outro problema, porque aí começaram a receitar comprimidos para ela dormir. Ela queria dormir, ela queria apagar. E aí ela se tornou adicta. Na época era, enfim, não vou falar os nomes para não incentivar ninguém a tomar essas coisas, mas eram os comprimidos da época e ela fazia verdadeiros coquetéis. Ela realmente ficou é, transformada a partir daí. E no final das contas, 11 anos depois, eu passei a adolescência toda convivendo com o trauma do meu pai e com a minha mãe deprimida em cima de uma cama, aquela mulher incrível, né, que eu venerava, vendo ela definhar e agravando essa questão aí dos barbitúricos e tal, até que quando eu tinha 23, 11 anos depois, 12 anos depois, ela repetiu a mesma coisa do meu pai. E aí eu já tinha, não, eu ainda tinha 23 anos, né? E carregava esse fardo, porque eu estou falando de década de 80 e década de 90. Se hoje você abriu esse tema falando é um tema polêmico, vocês imaginam naquela época, era um tema que ninguém falava, proibitivo, né? Que as pessoas tinham mil questões e constrangimentos, e eu também tinha, né? Não era uma coisa que eu pudesse chegar e falar, e não tinha abertura para isso. Então, eu, graças a Deus, segui com a minha vida, o trabalho foi fundamental, né? Para eu, para, para eu entender quem eu era, né? Eu me formei em jornalismo, comecei a trabalhar muito e me firmei na profissão, digamos assim, né? Até que depois de muitos anos, 3 décadas, né? 30 anos, muita gente não sabia dessa minha história de vida. Claro que os meus amigos sabiam, mas assim, pessoas com quem eu trabalhava assim há 10 anos numa redação e quem trabalha ou já trabalhou em redação de jornal sabe que é uma convivência muito intensa, mas você não chega e fala, oi, tudo bem?
papai e mamãe se mataram, sabe? É muito prazer. Não, você não fala, você vai falar só numa situação muito específica, etc. E aí, quando chegou, eu fui para o Globo em 2018, e eu tenho uma editora espetacular, que é a Marina Caruso, e a gente conversando sobre a vida, ela sempre me dava carona para casa e tal. E começou a se falar muito mais sobre o assunto, né? E ela, quando chegou no mês de setembro, ela falou: Márcia, você não quer, você não tem vontade, porque na revista Ela a gente tem uma seção chamada Minha História, e eu sempre escrevi a história dos outros. Aí ela falou: por que que você não escreve a sua? Você acha que você já está preparada? Eu falei: ah, acho que sim. Realmente, são 30 anos, eu fiz terapia, como eu falei, eu trabalho, eu sou mãe, né? Eu consegui me entender além disso, né? Eu consegui entender quem eu era em 2020, 2018, né? Eu já estava mais segura, quer dizer, segura, né? De quem eu era. E aí, em 2019, eu falei: ah, sabe uma coisa? Eu vou escrever, vou tentar escrever. Aí eu sentei, escrevi em 15 minutos e saiu um depoimento na revista Ela, que teve uma repercussão absurda. Foi a primeira página do jornal o Globo. Até a Suzana Lira, que é a diretora do documentário, fala que ela não lembra de outra abordagem tão direta sobre o tema na imprensa, né? Porque tem uma questão do jornalismo e da imprensa também não falar para não contagiar, né? O que a Karina e a gente sabe que ela, enfim, as normas, a gente segue as normas e eu acho que são corretas, mas tem que falar com responsabilidade. E foi uma repercussão absurda. A partir daí, eu conheci a Suzana Lira e a gente decidiu fazer esse projeto que é não a partir da minha história, mas ouvindo o depoimento de outras pessoas que passaram por esse trauma, né? Então são mães que perderam filhos, irmãos, marido, e como cada pessoa seguiu em frente, porque eu falo, eu não sou especialista em suicídio. Eu não sou uma pessoa que me debrucei sobre o tema, não estudei o tema, eu sou o outro lado da moeda, né? Eu sou aquela pessoa que ficou, que sofri, e que tive que lidar com os efeitos colaterais, digamos assim, dessa situação toda. E aí nós fizemos o documentário estreou ano passado no GNT, tá no Globoplay, para os que ficam. E as pessoas vêm falar: Márcia, eu não aguentei ver, assistir muito, eu ouço muito isso. Eu parei no meio, eu assistindo 2 vezes. E à medida que eu ouvia todos os meus entrevistados que se abriram e que confiaram em mim, eu entendia, que eu entendo exatamente o que eles passaram e passam. É, aí eu me perdi. Então, é isso. Os meus entrevistados. Eu acho que foi muito importante para mim, porque eu me senti essa simbiose e eu e Karina fomos ao Pedro Bial, né? Então, assim, eu falei para o Pedro isso. Durante muito tempo eu me senti muito sozinha. Eu não acho que eu não sou exemplo de nada, todo mundo tem altos e baixos, mas assim, dá para seguir em frente. A gente passa pelos traumas e a vida é sempre mais forte. Pelo menos para mim sempre foi mais forte e vai continuar sendo. E é isso, acho que a mensagem é essa, para as pessoas que estão do lado que eu estou, que é o lado de quem ficou, não se sentirem sozinhas. E não terem vergonha, porque teve um episódio que eu até abro o artigo que eu escrevi para o Globo, que foi numa entrevista de emprego para o primeiro jornal que eu trabalhei, que sabe aquelas perguntas? É, sua mãe, papapá, morreu de quê? Aí eu falo: caraca, suicídio. Aí você fala, eu me lembro que eu falei, tinha 24 anos, suicídio. Aí, o médico, assim, super no automático, né?
aqueles médicos, enfim, que não olhavam muito. Aí seu pai, quando ele perguntou, seu pai, eu não me lembro mais a ordem, aí quando eu falei de novo, aí foi a primeira vez que ele olhou para mim. Eu falei, perdi o emprego, né? Perdi o emprego, ele vai achar que eu sou, enfim, que eu tenho algum problema mental ou que eu herdei tenho o DNA do suicida, quer dizer, são fantasmas que assombram, né? Então, assim, eu acho que eu estou aqui para tentar abrir essa conversa e para as pessoas que, como eu, perderam familiares ou pessoas amadas, não se sentirem tão sozinhas. É isso. Muito bom, Márcia, muito obrigado, tá? Acho que Obrigada. o teu testemunho como vítima, né, quer dizer, desse sofrimento e como você reagiu. E só esse fato já é um exemplo, né? Você ainda ter tido a coragem de documentar isso, né, Ilza, foi muito bom. Nós vamos começar a abrir um espaço, né, para perguntas, tanto aqui por chat, entre nós, né, presenciais. Eu tenho algumas perguntas e algumas experiências para trocar, mas eu queria passar primeiro para o Fernando Buig, que está conosco aqui, nosso comoderador, e que tem uma formação psiquiátrica, né? Então, mais do que ninguém, tem um DNA aí para conversar sobre isso, Fernando. Boa tarde. Boa tarde. Foi maravilhoso ouvir a Karina e a Márcia. Realmente são histórias muito contundentes, né? E eu imagino que. Mas é como eu diria aqui, Márcia, é como os grupos de AA ou NA, onde as histórias se assemelham para uma melhor saída. Então, quando você fez o documentário, talvez as pessoas tivessem mais soltas para falar, talvez por saberem também da sua história, e aí saber o que você efetivamente estava sentindo. Eu tenho uma curiosidade para saber se o médico do trabalho te cortou do emprego. Fiquei 23 anos. Ah, que maravilha. Tá vendo? E a minha pergunta seria para a doutora Karina, onde os sobreviventes enlutados devem procurar ajuda após o suicídio de um familiar? Onde encontramos esses grupos? A gente sabe que os grupos de AA, dos alcoólicos anônimos, dos neuróticos anônimos e outros grupos existem pelo Brasil todo. Para os enlutados, como a Márcia disse, os sobreviventes enlutados, onde a gente encontraria? Eu sei que a doutora Karina tem um grupo em São Paulo sobre isso, sobre o pós-evento, mas eu gostaria muito de saber isso e parabenizar mais uma vez, porque eu estou aqui, eu vou dizer sinceramente, tá? Impactado com tudo isso, porque é muita coragem, né? É difícil, não deve ser nada fácil. Eu tive alguns pacientes que eram sobreviventes, né, de um familiar. Há 3 semanas, a mãe de um funcionário, de uma funcionária com um filho recém-nascido, suicidou-se, né? Então, isso impacta a empresa toda, é impressionante. Todos ficaram enlutados com ela, né? E não sabiam como se aproximar dela, né? Então, é um assunto que realmente mexe muito com a gente, né? Principalmente a gente que é latino, né? Então, mexe mais ainda, né? Aí eu queria saber da Karina sobre isso. Karina, estamos aí. Você agora a resposta. Posso só fazer uma Pode? observação? Eu queria muito que esse grupo que a Karina tem em São Paulo e é online existisse no passado, como eu queria. Então, eu acho, ela vai falar melhor do que eu, mas é fantástico. Não é só você não, mas tudo bem. Karina, por favor, doutora Karina, responde aí. Bom, primeiro eu quero saudar e agradecer Fernando, Ricardo, Márcia, Denise em especial. E Fernando, eu fiquei emocionada quando você trouxe que você também está impactado, né? E você traz uma palavra que é muito importante: coragem.
Coragem tem o mesmo prefixo cor, de coração. E quando a gente coloca o nosso coração em movimento, que essa é a minha história, a da Márcia, e todas as pessoas que ficam, né? E a gente coloca o nosso coração em movimento, realmente faz jus àquilo que você falou para Márcia, quando as histórias elas se juntam para uma melhor saída, Fernanda. Então, acho que é muito importante que a gente hoje tenha um grupo de apoio às pessoas em luto por suicídio. Esse grupo foi idealizado por mim como resultado do meu pós-doutorado e é um grupo idealizado e coordenado pela Fátima Martuccelli e Cristina Petri, lá do Instituto Sede Sapiens, e que eu levei a proposta para que a gente pudesse ter, né, um espaço de acolhimento. É um grupo que não é terapia, mas é terapêutico no sentido da gente sentir que a gente está com os pares, infelizmente, né, que normalmente eu começo, né, quando eu faço a facilitação, porque a gente tem uma equipe, né, que é treinada e que está se dedicando a esse trabalho de receber todas as últimas terças-feiras do mês. Então, a pessoa, depois eu vou colocar no chat, né, que a pessoa em luto por suicídio pode escrever lá para o Instituto, que o e-mail é nas@sedes.org.br, eu vou colocar depois, e a gente começou a fazer esse acolhimento em 2019, naquela época presencialmente, gratuitamente também. Naquela época, porque a gente não tinha vivido a pandemia, e depois que a gente precisou viver a pandemia, nós inovamos e abrimos para que esse grupo e esses encontros acontecessem apenas online. Continua sendo gratuitamente. Márcia, se depender de mim e da equipe, que eu tenho com muito carinho, essas pessoas que realmente se dedicam, né, a fazer esse acolhimento, e felizmente a gente está com um grupo bem bacana, enquanto equipe, enquanto profissionais que trabalham com estas situações do luto por suicídio para acompanhar as pessoas que são impactadas. Então, Fernando, obrigada por perguntar, Márcia e Ricardo, obrigada pelo apoio, e que se depender realmente de mim, é meu sonho de consumo a gente ter um espaço que a gente possa, né, congregar, inclusive, as dores e os amores. Então se chama Grupo Transformador em Amor, porque isso diz respeito à minha pergunta: quem é você além da dor, do impacto do suicídio? Você é a história que você viveu com a pessoa que partiu pelo suicídio. Nós temos duas perguntas aqui online, vamos adiantar. A primeira, o Beto Moura pergunta: Márcia de Cities, após o documentário, você foi muito procurada por identificação da sua história? E como foi isso para você? Fui muito procurada, sempre de uma maneira muito carinhosa, e as pessoas me agradecendo, pessoas que também tiveram familiares, enfim, que passaram por coisas parecidas, agradecidas pelo fato da gente conseguir falar e mostrar esse panorama aí que a gente mostra no documentário, que não é sobre a minha história. É importante frisar isso. O documentário é sobre várias histórias, né? Eu sou jornalista e, na verdade, é uma grande reportagem sobre algumas pessoas que nós elegemos para falar sobre essa dor e falar também sobre seguir em frente, né? Porque o documentário também ele fala sobre a dor, mas fala sobre como a gente apaga, não apaga, mas segue em frente. Doutora Karina, tem uma pergunta que eu ia entrar nesse monte também. A Kailane Vitória da Costa Silva diz: como podemos fazer uma prevenção eficaz? Existe isso? A gente tem como detectar sinais precoces e tentar mudar o curso dessa... Uma super boa pergunta, porque, na verdade, assim, o que significa prevenção eficaz? Significa você não confundir que prevenção não é previsão nem evitação,
tá? Então, a gente já parte desse pressuposto que a gente não evita a morte e a gente não é onipotente, infelizmente ou felizmente, nós somos seres humanos e enquanto seres humanos, mesmo que sejamos profissionais da saúde, a gente não vai conseguir evitar nem prever. Quando você pergunta, Ricardo, existem sinais, né, de alerta, que são os fatores de risco? Sim. Qualquer mudança abrupta de comportamento, né, a gente precisa ficar atento. Existe também uma ideia que é muito efetiva na prevenção, né, que o transtorno mental mais tentativa prévia de suicídio realmente é uma potencialidade para um risco de suicídio, né? Uma outra situação é que a pessoa começa a trazer os 4 pontos, na verdade, os 3 pontos apontados pela Associação de Psiquiatria Brasileira, que são desespero, desesperança desesperança e desespero, desesperança, me fugiu agora o outro D, daqui a pouco eu lembro, né? Mas assim, e o quarto D é a depressão, tá? Então, muitas vezes a gente vai precisar entender que não são somente casos de depressão, mas a gente tem outras comorbidades e transtornos mentais que a gente precisa, né, considerar, e também a gente precisa considerar que tem pessoas que se mataram ou tentaram suicídio que apenas mostram o processo de morrência que eu trouxe para vocês, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde traz 3 caminhos para a gente fazer a prevenção, né, de uma maneira mais efetiva. O primeiro, realmente, é estruturar uma oferta e uma melhoria no tratamento dos transtornos mentais, tá? O segundo, né, é realmente a gente afastar os métodos letais. E o terceiro, né, caminho para uma prevenção apontado pela Organização Mundial da Saúde é a gente poder falar sobre o suicídio de uma forma respeitosa, como a gente tem tratado esse assunto aqui agora. Então, o Beto acabou de me lembrar que o outro D era desamparo. Então, vamos lá, desesperança, desespero, desamparo e a depressão, que é apontada pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, a gente precisa realmente considerar, né, que prevenção não significa previsão nem evitação. Fiquei feliz de saber que nós estamos participando de um dos 4, né? De um dos 3 métodos aqui, né? Falando abertamente sobre isso. Espero que a gente esteja contribuindo para isso, né? Fernando, tem uma poesia no seu livro, né? Que fala sobre a impressão. Fala aí para gente. Eu até, quando cheguei aqui, eu fiquei tímido e perto da Márcia e disse assim, eu não trouxe um livro para ela. Aí a Denise perguntou, você também tem livros, não é, Márcia? E ela falou, 6. E eu tenho 2. Foi num momento... Fica tranquilo que eu não tenho nenhum, então eu acho que não. Foi num momento assim tenso, né? Mas que foi um momento feliz. Eu, em 2018, fiz um livro que chama O Senhor Dorido e Outros Poemas, né? Lá por orientação do poeta Carlito Azevedo. E um dos poemas que eu fiz foi sobre o suicídio. Por quê? No meu edifício, a gente teve 2 eventos. Uma senhora de 90 anos, 89 anos, que morava no andar acima nosso, esperou a cuidadora ir para tomar banho, qualquer coisa, botou um banquinho e se jogou e caiu, né? E morreu. E o barulho é muito ruim, é um barulho louco. E a outra moça com depressão pós-parto. E aqui também, né? Essa fez. E aí, o poema que eu fiz foi O que ficou por dizer, né? A música espanhola acordou a todos, envolvendo a casa e os vizinhos. A rua ensolarada, uma cama para as árvores, cantava o dia que começava. Uma leve brisa soprou algumas folhas
levantaram voo, flutuavam sobre as pessoas e pousavam nos carros estacionados. De repente, um grito e um sol abafado no chão. Era jovem e bonita, deixou uma menina de 5 anos e um garoto recém-nascido. Foi muito triste, foi muito duro eu escrever esse poema, mas eu tinha que fazer alguma coisa por aquela jovem. Eu não a conhecia, né? Eu moro no 3º andar, ela tinha ido visitar os pais lá no 8º. Então eu senti que tinha que fazer alguma coisa. E a maneira que eu tinha que prestar uma homenagem, porque o que eu tinha que dizer para ela, né? Então eu fiz esse poema, eu acho que foi difícil. Eu tenho algumas histórias de suicídio também na família, né? Eu estava falando para o Ricardo, meu pai, dos 5 irmãos dele, ele mais 4 irmãos, todos cardiopatas, eu também sou, morreram de infarto, né? Mas um deles não esperou ter um infarto, deu um tiro, né? E suicidou-se. E uma neta dele também fez isso. Era uma enfermeira, chegou em casa, aplicou uma injeção lá nela e suicidou-se. E a comoção é muito grande. Por menos que a gente queira dizer, ah, não, a comoção é grande demais, né? Então, é um luto que, para mim, talvez seja o luto mais difícil de você ter, porque você é pego de surpresa. Por mais sinais que a pessoa dê, como a Karina falou, como você disse, Márcia, é uma surpresa, você não espera aquilo, né? Então, toda morte assim muito é, repentina, ou um atropelamento, ou qualquer coisa assim, ou uma bala perdida, mas o suicídio é uma autodestruição, né? E você entender a pessoa que fez isso fica muito difícil. Eu fico tenso de falar isso, tá? Mas eu acho que é importante. Eu tive a mesma experiência em Copacabana também, que eu estudava ali, eu estava na esquina conversando com os amigos, porque minha mãe era criança, e eu senti o chão tremer. Achei aquilo estranho, falei, o chão tremendo, e fui andando na direção do caminho e vi uma pessoa caída meio na calçada, meio, eu achei que tinha sido um atropelamento, né? Eu era criança. Minha mãe entendeu na hora que aconteceu, me puxou para o lado, me levou, e é um impacto, né? Eu tenho mais algumas coisas para falar, mas antes vamos dar prioridade aqui. O doutor Otávio Portela, que é sempre o nosso frequente assistente, ele pergunta para a doutora Karina se é verdade que a maioria dos suicidas deixa alguma mensagem, uma carta, algum sinal, algo assim. Isso acontece? É comum ou não, na sua experiência? Otávio, nem sempre as pessoas que se matam deixam algum recado, mas com certeza eu posso te falar que o suicídio é um ato de comunicação. Como eu trouxe para vocês a definição que eu coloco para o suicídio, é que o suicídio é um ato, né, de comunicação de uma dor sentida e não consentida. Então, por que eu estou falando que nem sempre as pessoas deixam cartas? Porque a comunicação de um suicídio é uma comunicação daquilo que não pôde ser efetivado em vida e que muitas vezes a pessoa encontra na morte a possibilidade e a mensagem que ela gostaria de ter passado para as pessoas que ficam. E muitas vezes as cartas de despedidas, elas são acusatórias, elas podem ser explicativas, né? Porque, de novo, acaba sendo uma comunicação, e comunicação, a Márcia pode me ajudar nisso mais do que, né? Quando a gente fala em comunicação, existe uma direção dupla, né? Para aquele que emite e para aquele que recebe. No entanto, aquele que emite já não vai estar mais lá, porque morreu. Então, quem fica, fica com essa mensagem que não pode ter volta. E por isso é tão doloroso, né? Por isso é tão impactante, porque a pessoa fica numa câmera, né? No sentido de ficar solitária na comunicação que foi entregue, mas ela não pode endereçar para a pessoa que se matou, tá?
E aí, então, isso é importante. O que a gente viveu aqui, né, com os problemas técnicos né, de tecnologia, vocês perceberam que a gente deu uma sumida? Você imagina que isso nos deixou apreensivo? O suicídio é isso, é o sumiço agressivo e imediato que a gente vive, só que sem direito a retorno. Então, se a gente ficou ansioso, né, eu vi assim no nosso grupo, né, a Denise falando socorro, né, e que realmente assim os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, né, a gente realmente sente muita dor e a gente não está muito habilitado a lidar, né, com o imprevisto ou com as imprevisibilidades da vida. Doutora Formar Karina, os erros de tecnologia numa fada discussão dentro da reunião, quer dizer, foi um espetáculo, né? A Denise, nossa curadora, quer falar, vai me deixar em depressão, vai falar outra autora de livro, Não, tá falando. está falando. Não, gente, é o que me chamou a atenção. Primeiro, vou agradecer vocês todas, né? Que maravilha poder falar. Eu estou só lamentando que isso aqui podia estar cheio, mas, na verdade, né, a gente sabe que é um assunto denso. Desde o início, quando eu sabia que a gente ia enfrentar isso, porque você falar que legal, mas você não quer ouvir, né? Você não, o documentário você assiste pela metade, eu mesma fui assistindo aos poucos, né? Mas me chamou a atenção que você falou uma coisa, a Karina também falou. É, você mostra no teu documentário alguém falando da culpa, né? Você fala da tua mãe, né? Que ela não aguentou a culpa. E depois você mostra uma mãe falando, hoje eu não faço mais isso, porque eu não falei com ele antes dele sair, né? É irmã. E eu acho que a morte sempre carrega isso, né? Eu tenho essa experiência, mas de outra maneira. Você sempre queria ter dito alguma coisa, você sempre não queria ter feito alguma coisa, né? E isso é uma coisa que você carrega e que você tem que aprender a administrar, né? Então eu imagino que, né? Ia perguntar para a Karina também, perguntar e estou falando, afirmando, que deve ser uma coisa muito difícil, porque eu acho que todo luto você trabalha com a culpa. Ela vai estar sempre perto, né? Se você fez algo certo, errado, se você deixou de dar um beijo, né? Você tem que lidar com isso. E aquilo que ela até falou, nós não somos deuses, né, da verdade, nós não somos Deus, né, para dizer o que vai acontecer. Se você eu falo muito isso, né? Você quis sair naquele dia, então você provocou aquele acidente, né? Não é bem assim que a vida funciona, a gente sabe disso, né? Agora, só para você ficar aí, eu vou ler o negócio do meu livro. Vai entrar em depressão aqui, ó. Não, mas não é assim. Eu nunca tive vontade. Eu acho que a gente tem que falar as coisas. Assim, a gente está vivendo uma sociedade que não se fala. Tudo, né? O Instagram é tudo bonito. Eu não sou a favor de expor a nossa intimidade, mas sou a favor de expor os nossos sentimentos, né? Então, o que está acontecendo hoje, quando eu pensei nessa sessão também, porque assim, eu tive uma amiga que me falou de dois amigos que se suicidaram juntos, amigos do filho dela na Alemanha, deixaram uma carta, não tinham nada, teoricamente, né? Não é assim, a gente sabe, é multifatorial. E deixaram uma carta. Então, assim, o suicídio, outro dia tinha na internet, então, uma menina postou um pouquinho antes uma foto dela tomando sorvete. Então, tudo bem, fora isso que a gente já está sabendo, que essa vida alegre não é bem assim, eu sou a favor de falar daquilo, né? Você passa por um luto, você passa por uma dor, você não pôde falar, porque era uma vergonha, não é isso? E você continua não podendo falar às vezes, porque você não quer expor. Mas eu, assim, nunca tive vontade de me suicidar com tudo que me aconteceu, as coisas, enfim, imagina. Mas já tive vontade de dizer assim, meu Deus, dá para abrir a portinha e me levar? Não, não, não que eu queira ir, mas tipo assim, meu Deus, né? Como é que eu vou superar? E eu fiz uma poesia que está no meu livro, hein, gente. Aqui, o Ricardo vai fazer um livro depois, que fala assim, foi depois quando eu voltei, depois que o Ricardo, né, foi enterrado na Covid, e o que eu escrevi, Deus, me vesti de trapos, raspei a cabeça, fiquei vazia. Minha boca emudeceu, minha alma suplicou, arrebata-me. E a sensação que eu tinha era essa, eu queria assim, sabe, eu queria literalmente raspar a cabeça, me esconder dentro de um lugar e que aquilo não existisse, né? E aí Deus arrebata, né? A gente, cada um com a sua fé e com a sua, né? Mas foi o que você falou, não desistir, né? Então eu acho que tem que se falar mesmo, porque tem gente do teu lado, às vezes, que está
né, os sinais, né? É importante falar desse assunto, é importante falar das suas dores, até para que outros, né, no teu caso, documentário, que os que ficaram e os que estão pensando em ir, às vezes desistem, né? Podem desistir porque tem saída, né? Enfim, é isso. A Bom, Karina, eu queria que a Karina falasse então um pouquinho sobre a culpa e a Márcia também um pouquinho. vai lá, Karina, por favor. Doutora Karina, culpa e Márcia também, vamos lá. Bom, a culpa é uma imaginação que a gente cria, uma certa pegadinha que a gente cria na nossa cabeça, que a gente poderia ter mudado o desfecho da situação. Eu não conheço ninguém que sinta culpa quando o resultado deu bom. Eu só conheço pessoas que se sentem culpadas quando o resultado deu ruim. Isso quer dizer que culpa, inclusive, é uma palavra que deriva, né, da palavra dívida. Isso quer dizer que o mesmo significado de culpa é dívida. Enquanto seres humanos, a gente vai estar existencialmente endividado. Porque na impossibilidade de você ter feito alguma escolha e ter direcionado a sua atenção para quem morreu, né, você não teria a ideia que o desfecho seria um suicídio. Então, eu trabalho com a culpa, com muitas pessoas em luto, né? Seja qualquer tipo de morte, como você bem falou, Denise. A gente sente culpa, porque ainda é uma energia, só que autodestrutiva, se a gente realmente der muita, né, força para a culpa, né? Porque muitas vezes é a impossibilidade de você dar conta de tudo. Né? E esta criação, ela vai acontecer porque ainda significa a potência da pessoa em luto, que se coloca em dívida, e ela começa a acreditar que é ela que poderia ter mudado o desfecho do suicídio. Veja bem, é isso que a gente faz em todas as nossas ações quando a gente sente culpa, né? Porque a gente pode entender que o antídoto da culpa é: você sabia que a pessoa ia se matar? Não. Você saberia que a pessoa morreria desta forma? Não. Você sabia que o resultado ia dar desse jeito ruim? Não. Então, do que você está trazendo que você poderia ter mudado? Alguma coisa que aconteceu. Eu gosto muito do Nietzsche, ele fala um termo e traz um conceito muito lindo: amor fati. Aceita, ame o seu destino e aceita que aquilo que te aconteceu não foi em vão. E que é isso que Márcia e eu transformamos, em vez de ficarmos endividadas, e muitas pessoas em luto fazem isso, né? Elas extraem flor de pedra e elas vão além da dor delas, né? Mostrando que é possível sim fazer alguma coisa, não pelo que aconteceu, porque o nosso passado não pode ser nosso destino, mas o que a gente pode mudar é aqui e agora. Então, a partir deste momento em que eu me conscientizo que nada pode ser feito naquele momento, eu paro de viver em culpa e começo a me tratar com uma certa generosidade e não com onipotência de achar que tudo diz respeito à minha potência e à minha dívida de que eu deveria mudar todo o desfecho da situação. Vai lá, Márcia. Márcia, culpa. Eu particularmente não experimentei a culpa, porque eu era muito menina, e na verdade o que eu tive que lidar a minha vida inteira foi com o abandono, não foi com a culpa. Eu presenciei, né, a minha mãe sofrendo por causa da culpa em relação ao meu pai e vi como isso pode ser dilacerante. E concordo com o que a Karina falou, acho que é uma prepotência também de a gente achar que a gente tem poder sobre a vida do outro, né? Porque não tem. E assim, por mais que você, assim, no caso da minha mãe, eu era muito menina, mas eu tenho uma irmã que é médica e ela na época já estava formada, eu não me lembro mais, ou já estava na faculdade de medicina, então a gente recorreu a tudo, mas a pessoa tem que querer viver. A gente vê que tem um componente, não há dúvida que tem um substrato genético, algo que ajuda isso, né? Uma predisposição, mas é óbvio que a gente não pode só contar com isso, né? O meio ajuda muito, né? Muitos podem ter, e aí vai ser uma matriz, né? E não vão se submeter a isso.
e outros vão ser surpreendidos pelo meio, independente de não terem predisposição. Eu compreendo o teu lado, a minha mãe também era, na época era PMD, né, que a gente chamava, né, bipolar, ela não cometeu um ato de violência, mas ela desistiu de viver, né, não queria mais nada, ficava deita. Teve que ser tratada, e isso para mim também foi um abandono, porque eu vi alguns sinais, mas eu não entendi, eu era adolescente, perguntei para o meu pai, né, e ela tratou-se durante alguns anos, até internações, etc. Voltou, mas não era a mesma pessoa quando voltou. Então eu até falo assim que para mim eu tenho uma data uma data de afastamento da minha mãe, quer dizer, acho que a minha mãe era uma pessoa que eu conheci e voltou outra, né? E agora eu compreendo, quer dizer, lógico que isso me marcou muito, muita coisa, mas uma coisa que a doutora Karina falou, que acho que é de você pensar na vida inteira dela, quer dizer, eu sempre que eu lembro da minha mãe, eu lembro dos anos que ela foi aquilo que ela era, né? Que ela tomava conta de mim, agitada, atuante, fazendo as coisas. Então, isso ajuda muito, né? A gente não lembrar o copo vazio, né? Teria que ser sempre o copo cheio, né? Isso é muito bom para a gente não ter. Mas não é um caminho fácil, né? Não tive esse choque, mas eu tive o abandono, né? Então, eu compreendo isso que a senhora está falando, né? Eu queria até levantar aqui outro dado. A doutora Karina falou 2 vezes de Viktor Frankl, né? Viktor Frankl foi um médico que teve uma vivência muito grande, um período da vida dele grande no campo de concentração. E ele foi observando, ao passar dos tempos, pessoas, lógico que alguns morriam por violência, mas outros morriam por desistência, né? Não queriam mais, não suportavam mais aquela tensão. E ele sobreviveu àquilo tudo. Não, diferente disso, a curiosidade dele de entender o comportamento humano, ele se transformou num psiquiatra, né? E ele fala muito sobre o que levou as pessoas a não morrerem ali, a não desistirem. E ele falava que era uma vontade, né, um meta de vida, né, um objetivo, que era isso, que hoje a gente fala muito isso. Isso é assim mesmo, doutora Karine? É a falta disso está piorando a situação, até porque uma outra pergunta que eu faço, hoje nós estamos vendo isso aparentemente muito mais acontecendo mais na sociedade. A culpa é só da sociedade em si, do isolamento, da comunicação, das drogas. Está acontecendo mais. É uma falta de objetivo, e talvez o tratamento também seja dar um objetivo para a vida, né? Fiz 2 perguntas no meio de um bolo, mas para tentar ver o que a senhora acha. O uso de telas, né? Telas. Telas, Também, eu falei, celular, sim, isso. também concordo. Que seria uma droga também, eu incluo isso na droga. Bom, Ricardo, a gente precisa entender que o suicídio pode ser realmente a concretização do absurdo da falta de sentido no humano, né? E muitas vezes eu acho que o maior vilão de todo o processo autodestrutivo e do suicídio é a invisibilidade que a gente tem dado para o sofrimento existencial. Tá? Quando eu falo maior vilão, a gente não é o que acontece conosco em termos de emoções, mas como a Denise trouxe, a gente precisa começar a abordar sentimentos que muitas vezes a gente coloca como sentimentos inóspitos, ou seja, a gente não dá hospitalidade para o sofrimento humano. E todas as vezes que a gente acha que na sociedade, é uma sociedade que a gente precisa sempre estar muito bonito, muito bem apresentável na fachada. Quem consegue estar 100% bem o tempo inteiro? Então, é preciso que a gente comece a considerar que faz parte do kit existencial, primeiro, o sofrimento humano. Segundo, que a gente não pode ser tão onipotente a ponto de achar que a gente é só coisa boa e a gente só é bem-sucedido porque muitas das situações que promovem, inclusive, a falta de propósito e de sensação de impotência em relação ao sofrimento existencial é quando a gente não acredita que a gente pode suportar as nossas adversidades. Isso quer dizer que a gente precisa fazer um trabalho psicoeducativo não somente para se mostrar que a gente é bem-sucedido, mas como é que a gente pode lidar com os nossos fracassos, com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades. E mais, voltando inclusive à pergunta, né, sobre a prevenção, como que a gente está fortalecendo os fatores de proteção, que são os fatores que fazem com que a gente fique engajado com os nossos propósitos de vida.
sabe? Porque qual a nossa missão existencial? O que te traz, o que faz com que você tenha o seu coração pulsando e que te movimente? O que te encoraja, trazendo a ideia de coração em movimento? Então, muitas vezes, né, o Viktor Frankl, ele fala de uma busca de sentido de vida, e é isso que a gente precisa trazer. Hoje em dia, eu vejo muitas pessoas, primeiro, fingindo que não sofrem, né? Segundo, né, se protegendo pelas telinhas, como o Fernando trouxe, né, agredindo muitas pessoas e colocando muito uma fachada que o sofrimento não tem espaço. Quando eu vejo alguém que se emociona e fecha a câmera, por exemplo, quando eu vejo que numa escola não há espaço para as pessoas e para os alunos trazerem a ansiedade, porque nós ficamos ansiosos, nós ficamos entristecidos, nós podemos ter espaços cada vez mais, né? Mais espaços para que a gente possa apoiar as nossas emoções. Então, um dia eu trouxe uma definição de educadores com D maiúsculo, que nós nos tornemos educadores porque a gente precisa educar as nossas dores. E o processo de educação existencial é um processo de acolhimento. Eu tenho uma frase que eu falo: quem se acolhe, se escolhe. Então, em vez da gente escolher que os outros sejam os nossos salvadores, aqueles que vão salvar as nossas dores, quem sabe se eu faço essa provocação para que você possa se educar na sua dor, se acolhendo principalmente nos teus sentimentos, para que você conquiste, né, um horizonte, seja, né, um horizonte que te dê propósito de vida para que você possa continuar apesar das dificuldades. Depois a gente vai encaminhando para encerramento. Eu queria fazer só um sumário. Não sei se primeiro Márcia quer falar alguma coisa, mas Não. Karina também já botou temas muito densos. Eu queria deixar bem marcado aqui que ela falou, né? A Karina falou que é um ato de comunicação, né? O suicídio. É impressionante isso. Né? E que é uma resposta definitiva para um problema temporário. Então, diferente da música do Shawn Mendes, em que ele pede ajuda, nem sempre fica tão claro quando o outro pede ajuda. A gente tem que ficar atento a isso, aos sinais de que alguém está pedindo ajuda e tentar ajudar, levando profissionais, etc. Mas, principalmente, nós falamos de dar um sentido à vida, né, para nós mesmos e para os outros, como ela falou aí na acolhida. E para quem fica, né, que não tem culpa, né, o problema não é esse, né, quer dizer, a gente, como ele falou ali, isso vem muito da pessoa, da resposta dela, né, da resposta a algo, e a gente ficava procurando, isso aconteceu com minha mãe também, todo mundo perguntando, mas o que foi que aconteceu, que mudou? Às vezes não há um ato, não há um timing, é um conjunto de coisas. E a gente não tem que ficar procurando por isso. A sessão foi muito boa, muito densa. Eu vou passar a palavra para o Fernando Buigues para fazer o encerramento e chamar a próxima sessão. Por que eu estou de pé? Né? Para agradecer a sessão, que foi tão emocionante, e para falar da próxima sessão também. Falamos sobre a finitude sofrida e abrupta, e falaremos na próxima sessão sobre o renascimento. Eu quero agradecer a todos por esse debate tão profundo e enriquecedor. Karina, Márcia, vocês foram, assim, impecáveis. E a nossa próxima sessão acontecerá no dia 18 de julho, com o tema Humanização na doação e transplantes de órgãos. Posso falar rapidinho? Pode? Quero agradecer a oportunidade. E é isso. Tá. Agradecer a Denise, e agradecer a Karina, agradecer a vocês e falar que o projeto é muito bacana.